2021 chega cheio de promessas, mas como fica a economia? Pensando nisso, nós conversamos com o economista e professor Everton Rosa, que é bastante crítico em relação às previsões de órgãos como o FMI. É, bem, normalmente é assim, o FMI, o CDE, o próprio governo, normalmente eles fazem previsões otimistas, né? Sempre que tem uma crise, normalmente, primeiro ano eles apontam que é uma queda do PIB e no outro você já vê uma recuperação, né? Mas não muda muito, o relatório Focus também costuma fazer isso, né? Eu digo que não tem base, é mais para no campo da tradição das previsões, mas a situação agora é de indefinição para o ano que vem, né? Se as políticas que foram adotadas esse ano de forma emergencial forem adotadas o ano que vem, o cenário é um. Se elas não forem renovadas, o cenário é outro. Então, como a gente está projetando, né? Então, é um campo, esse campo das previsões e economia, ele é bastante uma questão mais de opinião e, vamos dizer assim, um erro amplamente aceito do que algo que a gente pode bater o martelo, ó, é assim, determinado, científico, inclusive, né? Existe a ilusão de que a chegada da vacina é a principal variável em cima da economia, mas não é bem assim. A vacinação é importante do seguinte sentido: se tiver a vacina, ela for comprada e tiver uma ampla campanha, né, para você fazer a vacinação ser efetiva, imunizar a população, isso afasta, teoricamente, a necessidade de maiores medidas de isolamento, distanciamento social, restrições do comércio e tudo mais, se a coisa for bem feita. Eu também não estou otimista com esse cenário. Então, a vacina, ela é um fator positivo, se bem implementado, para evitar o quê? Medidas de restrição econômica por questão sanitária. Outra questão é a alta do dólar. Como reverter esse cenário? Muda a velocidade, mas a gente está com um problema de deterioração do valor da moeda em termos de dólar desde a crise política de 2015 e 2016. De lá para cá, então o dólar, o real continua desvalorizando, né? E o ano passado, né, no quarto trimestre, né, do terceiro para o quarto trimestre, começou a desvalorizar mais rápido. Então a gente já estava no movimento de desvalorização que se acelerou basicamente no último trimestre de 2019, e aí quando veio a pandemia, a coisa simplesmente continuou, né? Sempre essas discussões têm um fator doméstico e o fator internacional. Do ponto de vista do fator internacional, é realmente a questão da insegurança global por conta da pandemia, por conta das medidas monetárias dos países desenvolvidos, né? A hora que vem a pandemia, a desconfiança é sobre tudo. Ninguém sabe o que vai acontecer. Não sabendo o que você faz, manda o dinheiro para um país desenvolvido, né? Coloca seus ativos em dólar, né? Coloca em euro. Então, isso aí, independente de quem fosse o presidente, de quem estivesse gerindo a economia brasileira, você teria esse movimento de desvalorização do dólar e ter um impacto inflacionário. Agora, dependente de quem é o presidente, do que está sendo feito, de quais são os valores definidos e tudo mais, aí você pode dar estímulo a mais saída de capital, que eu acredito que é o que está acontecendo. Além disso, o governo federal promete privatizações e a reforma administrativa para 2021. E quem paga a conta de tudo isso é o servidor público. Então, eu diria que não é só o governo, os editoriais dos grandes jornais, sobretudo dos jornais de São Paulo, também sempre defendem essa pauta. Para a economia recuperar, precisa fazer reformas. E esse é o discurso que está sendo vendido para a população. Infelizmente, vamos colocar assim, é uma proposta de saída equivocada. Eu entendo isso só como oportunismo, tanto do governo quanto da grande mídia, né?
incentivando tal pauta. O nosso problema é, por mais que haja ali algumas ineficiências e tudo mais, o problema do Brasil não é legislativo, não é o setor público, o problema é o ambiente macroeconômico. O problema é o quê? O país é extremamente desigual, diminui as oportunidades que essa economia tem. Um crédito extremamente caro, né? Por mais que a Selic tenha caído, o spread bancário é elevadíssimo. Então, como é que se quer criar uma nação de empreendedores quando o crédito é inacessível para você empreender e arriscar? Entende? São elementos estruturais, sim, que precisam ser mudados, mas não é no Estado, é na economia. E aí, como é que faz isso quando você fica batendo na tecla que precisa de mais liberdade econômica, menos... As coisas não saem.